Bom dia a todos em Cristo Jesus. Que a paz do Senhor, ela reine e que você possa ter a paz como um estilo de vida. Que ela não seja só ocasional na nossa vida. Amém? Queridos, é muito bom estar com vocês aqui nessa manhã. E eu quero convidar você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu São Mateus. A gente pega um hábito, né, da teologia, e daí quando você fala só Mateus, parece que você está pronunciando errado, né? Mas, Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, eu quero ler o verso de número 17, e eu quero ler depois, no 4, o verso de número 1 e 2, tá bom? Você pode ficar sentadinho mesmo, não tem problema. Eu quero ler com você. Mateus, capítulo de número 3, o verso de número 17. Eis que uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Capítulo 4, o verso de número 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. O verso de número 3. Então o tentador aproximou-se dele e disse: Se tu és mesmo o Filho de Deus, manda então que essas pedras transformem-se em pães. Senhor, obrigada por mais essa manhã, por sermos ministrados por esses louvores, porque tudo que o Senhor traz aos nossos corações aqui, Senhor, tem um firme propósito. Obrigada por arrancar a avareza de nós, e que nenhum vestígio dela, Senhor, permaneça em nossa vida. Que nós possamos ouvir a sua voz e segui-la. Nos ajuda a ser guiado pela Tua vontade, pelo Teu Espírito, direcionados em tudo, Senhor, no nosso dia a dia, no nosso ministério, nos nossos relacionamentos. Que o Senhor venha nos direcionar e nos guiar em tudo, para viver, Senhor, a plenitude da Sua palavra. Eis-nos aqui essa manhã para continuar ouvindo ao Senhor, como tem acontecido em todos os dias nessa igreja. Obrigada pela oportunidade de estarmos vivos, saudáveis e tendo o Senhor como nosso fiel Deus, Pai e amigo. Amém. Queridos, eu gosto da Bíblia toda, mas sempre tem alguns versículos que prendem a gente, que nós voltamos para eles às vezes um pouquinho mais. E esse texto de Mateus, onde está falando sobre o batismo de Jesus, é um texto que sempre volta à nossa mente pelo fato de a Trindade se reunir aqui para ver uma parte do Evangelho se cumprir e para o Senhor vir confirmar publicamente diante dos homens o ministério, a vida, a origem e a identidade de Jesus. Jesus está dentro do seu processo de cumprir seu ministério. Eu acho lindo entender essa coisa toda em Jesus, porque às vezes nós achamos que temos tão pouco tempo para fazer as coisas, e Jesus usou apenas 10% de toda a sua vida, de toda a sua história, para mudar a vida e mudar a história de toda a humanidade. Em 3 anos e pouquinho ele conseguiu mudar corações, vidas, salvar pessoas, liberar pessoas, quebrar cativeiros, desfazer as obras da maldade. E ele só usou 10% de todo o tempo que ele teve na terra. E ele disse que se você continuar seguindo ele, crer nele, você vai fazer coisas maiores do que ele fez. Imagine você, temos mais tempo do que teve Jesus na terra. E com a mesma graça, com o mesmo Espírito nos usando, nos guiando, nos direcionando e nos conduzindo por essa terra. Então, não desperdice o seu tempo e não dê algumas coisas na sua vida como perdidos. Não ache que você está velho demais para algumas coisas, mas olhe para esse texto e diz: Jesus, com um tempo muito curto, o Senhor fez tantas coisas incríveis. Usa o tempo que eu tenho para que eu seja realmente útil diante do Senhor, para os homens e para o reino. Amém? E Jesus, ele chega o momento de ir para o Jordão, para ser batizado por João Batista. E é tão incrível o que acontece aqui, porque João foi preparado a vida toda, desde o ventre. Um anjo anunciou a Zacarias a vinda de João, sabe? Um anjo tocou Isabel, que era uma mulher estéril.
e trouxe João para dentro desse ventre que não podia produzir. Então, João já foi preparado na eternidade para fazer o que ele está fazendo aqui. E para este momento que era batizar o Filho de Deus. João estava sendo preparado, João sabia de tudo isso. Só que quando chega o momento, João está pregando e ministrando com eloquência e batizando pessoas, e João já tem discípulos, e os discípulos de João estão batizando pessoas, e as coisas estão acontecendo, as pessoas sabem quem é João. João já não é mais só uma voz no meio do deserto, João já não é só um eco que fala no meio do deserto, mas João agora é uma pessoa, João agora tem um físico, tem uma imagem, as pessoas sabem quem é João. E as coisas vão acontecendo e João está preparado, e João não vê o momento de ter esse encontro, porque a primeira vez que ele sentiu Jesus foi quando ele estava no ventre de Isabel, e Maria se aproxima com a resposta de Deus dentro dela, e João começa a se agitar dentro de Isabel. Então, ele ainda não tinha encontrado com Jesus, e agora neste momento, ele está falando algumas coisas quando Jesus aparece, e eu fico imaginando o tamanho da emoção no coração de João, porque, queridos, andar com Jesus é emocionante. Eu costumo dizer a alguns amigos, é muito divertido estar com Deus, porque até mesmo no meio das lutas, Ele te faz ter paz. Até mesmo no meio das lutas surge um testemunho. A tormenta se levanta e Ele se levanta por detrás da tormenta, e a tormenta é obrigada a abrir caminho para Ele. Toda praga, toda tempestade que vem diante do Senhor, como diz Abacuque, tudo isso que às vezes nós tememos, quando ela se levanta e parece que ela está tomando conta de toda a terra, eis que o Senhor se manifesta por detrás dela. E ela é obrigada a abrir caminho, porque no meio da tormenta, Deus abre passagem. E João está ministrando tudo isso, quando Jesus aparece. E esse momento é um momento incrível na vida de João. E ele olha imediatamente, ele reconhece Jesus. E ele diz a todos, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você consegue entender que até mesmo dentro do pecado, Deus é poderoso para te encontrar? Porque o pecado é algo escuro, é algo que nos esconde, é algo que rouba nosso brilho. Mas quando a luz chega, as trevas não têm opção. Quando a luz chega, as trevas precisam recuar. Não foi dada opção às trevas. Não foi dada opção à enfermidade quando a cura chega. Quando a presença do Senhor se aproxima, toda essa praga, tudo que é ruim, não tem opção, eles precisam fugir da presença, porque foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo e toda a maldade das trevas. João olha e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus se aproxima nesse encontro incrível, esse bom encontro de Deus, essa coisa boa que está acontecendo aqui. Eu fico imaginando o tipo da emoção que está no ar, o que está acontecendo na atmosfera espiritual aqui nesse momento, porque é um encontro de titãs, e na verdade é Deus promovendo esse encontro, é Deus cumprindo a palavra dEle. E quando você lê a Bíblia, lê textos como esse, você pode entender que nenhuma palavra de Deus ela vai cair por terra, porque quando Deus fala, Ele tem a intenção de cumprir o que Ele fala. Deus não é como nós que soltamos palavras ao vento, que nos arrependemos do que falamos. Deus simplesmente fala algo porque Ele já conhece o futuro. Eu e você só sabemos do nosso hoje, o que fizemos até este momento, mas Deus sabe do nosso amanhã e do nosso futuro. E quando Jesus se aproxima, João, que foi preparado para tudo, pela vida toda a vida de João, ele foi preparado para isso, mas quando Jesus chega, ele sente-se tão intimidado com a presença de Jesus, e ele sabe quem é Jesus, ele sabe tudo que a palavra diz sobre Jesus, afinal, ele é a voz que estava no meio do deserto gritando, ei, preparem-se, porque eu vim para preparar o caminho daquele que será maior do que eu. E agora quando Jesus chega, ele olha para Jesus, ele se abaixa e Jesus diz, vim para que você me batize. Ele olha e fala, não consigo. Ele foi preparado para isso a vida toda. Não importa qual gigante seja o desafio ou a obra que está diante de você e Deus disse que é para você fazer. Se o Senhor te chamou para isso, Ele já começou a preparar coisas dentro de você para isso. E por mais que uma situação te intimide, por mais que uma situação faça você tremer, Deus sabe que você é capaz de realizar.
Ele sabe que você é capaz de fazer. Sabe, o incrível é que Jesus não briga com João, não fala: João, para com isso. A vida toda você está sendo preparado para isso. Você foi um milagre que chegou antes de mim para preparar esse momento. Não, Deus olha para João e fala: ei, João, deixa do jeitinho que está. Deixa do jeito que está, João. Só faça, só ande, só caminhe, só me batiza, João. Sabe, Deus está olhando para algumas pessoas hoje, para você que está em casa, para você que está aqui, e está dizendo: ei, não importa o quanto as coisas estejam sacudindo, o quanto você esteja temendo diante desse desafio, só vai, só faça. O que Jesus estava dizendo era: João, eu estou aqui, eu estou nas suas mãos agora, eu estou junto com você, eu estou bem pertinho, você vai tocar em mim e vai me descer as águas, você não precisa ter medo porque eu estou aqui. João tinha motivos para estar preocupado, afinal era o Filho de Deus que estava ali. E eu quero te encorajar nessa manhã em nome de Jesus Cristo. Anima-te para os desafios que estão diante de você, porque o Senhor está aí do seu lado, o Senhor está com você. E João aceita aquela palavra. O meu texto diz assim: então João recebe e o faz. Então João batiza Jesus. E quando Jesus sai das águas, todo encharcado com aquelas águas, o céu se abre sobre Jesus, sobre João e sobre todas as pessoas que estão ali naquele momento. Porque essa obediência de João, essa obediência de Jesus, ela fez o céu se abrir. Eu pregava e falava isso aqui, eu acho que na quarta-feira. É bom quando você consegue fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando. É bom quando você faz a coisa certa e sai com aquela sensação de: uau, alguma coisa deu certo aqui, ninguém viu, ninguém estava vendo, mas eu fiz o que era certo. Agora imagine fazer o certo com todas as pessoas que estão ali e ainda você sabendo que aquela é a vontade de Deus para a sua vida. Deus vai começar a ministrar os nossos corações de tal forma a entendermos qual é a verdadeira vontade de Deus para a nossa vida. Porque em tempos de perigo e muitos desafios, o lugar mais seguro para nós é o centro da vontade de Deus. É o centro da vontade de Deus. É o lugar mais estável, é o lugar mais seguro. É o lugar mais próspero que você pode estar. E o céu se abre e o Espírito do Senhor vem em formato de uma pomba. Vem até Jesus e Deus, olhando para todo aquele momento que está movendo, a palavra se cumprindo. Deus está vivendo aquele momento junto com João, junto com Jesus, o Espírito Santo envolvido, e de repente o Senhor abre o céu e Ele diz: eis aí o meu filho, filho amado, e eu tenho prazer na conduta dele, eu tenho prazer nele e prazer nas coisas que ele está fazendo. Aleluia! Você pode entender isso? Imagina o tamanho da satisfação ouvir Deus dizer algo bom de você. Porque mesmo em meio a nossos erros, Deus continua cuidando de nós. Em meio a tantas coisas, Deus continua cuidando de nós. Imagina quando estamos dentro desse processo, sabendo: Deus, foi difícil, mas eu sei que era a sua vontade. Foi complicado, mas eu sei que o Senhor estava lá. E nós conseguimos, e nós vencemos. Então o texto continua e ele entra no capítulo 4 dizendo: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito, ou como algumas traduções, foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu gosto muito disso aqui, porque é tão claro esse texto. E o Senhor deixa uma direção para a igreja aqui, para se estivermos atentos à voz do Espírito, ou estivermos um pouco sensíveis ao que o Senhor está dizendo, você vai entender que o diabo nunca vai te conduzir por bons caminhos. Porque o diabo não conduz, ele tenta, mas o Espírito Santo direciona. O Senhor divide muito bem as funções aqui. O Espírito nos conduz. E eu quero que você entenda que você será conduzido pelo Espírito Santo para fazer o que está na vontade de Deus para a sua vida.
O Espírito Santo vai iluminar o seu caminho, vai direcionar a sua vida. É o que diz o salmista: Senhor, Tu és lâmpada para os meus pés, Tu és luz para o meu caminho. Ou seja, o Senhor está dizendo: o Senhor vai iluminar os meus caminhos, então eu vou enxergar com clareza. E Ele ainda vai dizer no Salmo 91 que o Senhor está dando ordem aos anjos dele, a meu e a seu respeito, para nós não tropeçarmos em pedra. Além dele acender a estrada, dele acender o caminho, dele abrir os seus olhos, te dar visão, te dar visibilidade, Ele ainda vai te mostrar aonde estão as pedras. Ele ainda vai dar ordem a anjos protetores ou a anjos que guardam ou que te conduzem para estarem do seu lado, dizendo: ei, um pouquinho mais para a esquerda, mais rápido para a direita, vai devagar aqui, muito buraco na estrada. Proteja seus pés agora com a paz. Tem muito espinho nesse caminho. Além dele te dar visão para você enxergar, Ele vai te ajudar a ver o que está diante de você, iluminando o seu caminho. Sabe o que o Senhor quer dizer com isso aqui? As surpresas que eu tenho para a sua vida são as que vêm do céu. Na história, eu quero que você ande com segurança, mesmo por caminhos que ao homem são estranhos e perigosos, desde que você seja conduzido pelo meu Espírito. Eu posso ouvir um amém da sua parte? Então Jesus é levado para o deserto e o texto já explica que ele vai ficar um bom tempo ali. Quando nós encontramos o número 40, pode ver que muitas vezes aparece esse número na Bíblia, é sempre um período de mudança. É sempre um período de transformação. E Jesus vai para o deserto e o Espírito Santo está levando ele para o deserto. E o diabo está lá já no deserto. Ele já está lá preparando as ciladas astutas dele, as armadilhas bem elaboradas que ele tem para usar contra nós. Mas é incrível porque o Espírito Santo veio quando Jesus saiu das águas, e o Espírito Santo é aquele que nos livra dos laços do passarinheiro. E ele faz isso através de clareza, de discernimento, através de alertas. Ele acende luzes dentro de nós para entender que algo está errado, que não está no caminho certo. Não ignore a voz do Espírito Santo, imaginando que tudo é coisa da sua cabeça, que tudo é coisa do seu pensamento. Eu disse aqui há alguns dias: leve os seus pensamentos cativos ao Senhor. É você pegar algo que está contra você e fazer trabalhar ao seu favor. Faça a sua mente trabalhar em seu favor. Faça o seu coração trabalhar em seu favor. Aprisione tudo que tenta te manter longe de Deus e coloque diante do altar, para que isso tudo trabalhe embaixo da luz do Espírito Santo em seu favor. Aleluia. Jesus chega ao deserto e o texto diz que ele fica 40 dias nesse ambiente. E quando termina os 40 dias, isso não quer dizer que Satanás não apareceu durante esses 40 dias. Nós não temos explicações bíblicas aqui. Mas não quer dizer que ele não ficou esses 40 dias dando umas cutucadas e provocando Jesus. Mas eu consigo entender que no término de 40 dias é quando tudo está mais intensificado, porque ele está terminando um propósito. Ele conseguiu, ele teve êxito, ele passou pelo processo de solidão, ele passou pelo processo de comunhão, ele passou pelo processo de fome. Então ele está terminando um propósito quando tudo está mais intenso. E quando as emoções estão todas agitadas dentro de nós, porque é aquela sensação de uau, eu consegui, eu terminei. E não se engane, Jesus era sim o Filho de Deus, mas Jesus venceu a tentação e venceu o mundo como homem cheio da presença de Deus, como homem cheio do Espírito Santo. Jesus, como homem, ele buscava tudo que havia no reino, tudo que havia no céu, tudo que o céu tinha para ele, ele queria receber. Jesus não saía nas ruas da cidade curando, sem antes ter passado 2 ou 3 horas na presença de Deus. Ele ficava em oração, ele ficava em busca. O primeiro momento de Jesus no seu devocional era nos vales, era nos montes. Então, quando ele saía pelas ruas, o demônio não tinha chance, as enfermidades não tinham chance, a morte não tinha chance nenhuma contra ele. Porque antes de fazer qualquer coisa, ele esteve na presença do Todo-Poderoso, que podia fazer qualquer coisa através da vida dele. E Deus pode fazer muita coisa através da minha vida e através da sua vida. Basta estarmos dispostos a pagar o preço da intimidade e o preço da comunhão. Que vou te dizer, Maria pode explicar bem isso. Ela gostava de estar aos pés de Jesus, mas sempre tem uma demanda da vida tentando te tirar de lá.
Sempre tem algo do dia a dia, do cotidiano, tentando te arrancar dos pés dele. Então, às vezes, fisicamente, você não vai conseguir. Ou vai ter que abrir mão de 1 hora a mais de sono, de alguma coisa, para ter um tempo a mais com ele. Mas vale muito a pena. Porque quando você tiver que andar pelas ruas perigosas da cidade, a luz vai se acender e vai te mostrar aonde estão os perigos. E quando for necessário, o Senhor te esconde para que o inimigo não te encontre. E Jesus está aqui, e Satanás, que já estava por ali, e ele aparece diante de Jesus e ele diz assim: né? Então você é filho de Deus. Se você realmente consegue entender que o diabo não gerou nada, não fez nada, não criou nada, mas se tornou pai da mentira? Porque ele é muito bom em colocar dúvidas dentro de você. E a principal dúvida que ele quer que haja dentro de você é que você desconfie da palavra de Deus acerca da sua vida. Que você esqueça quem você é em Deus. Que você não enxergue ou fique em dúvida sobre a sua identidade. Fique em dúvida acerca de coisas que Deus vem falando a você por anos. Tudo que Deus vem ministrando na sua vida, tudo que Deus vem falando sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, sobre sua família, tudo que Deus vem falando, Ele sempre quer colocar um si, mas olha como está a economia, olha como estão as pessoas, olha como estão conduzindo, olha essa pandemia, olha tudo isso. Ele sempre vai trazer um si para você, para tentar confundir e apagar o de Deus. Mas em nome de Jesus, entenda algo essa manhã, você que está em casa, você que está aqui. Há um de Deus sobre a sua vida dizendo: você é meu filho amado, você é minha filha amada, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, eu sei que você é capaz, por isso eu estou investindo em você, porque Deus não investe em projeto falido. Então, se o diabo está dizendo que você faliu, que você é um fracasso, você é um projeto que não foi aprovado, você é um projeto que não deu certo, tudo que você coloca a mão quebra, repreenda essa palavra hoje na autoridade do nome de Jesus, porque Deus está dizendo: você é meu filho amado, você é minha filha amada, e há um propósito com a sua vida, e os projetos vão começar a serem aprovados. Há um processo a enfrentar, há um deserto a enfrentar, mas há um Deus que está nos iluminando e nos mostrando os desafios do dia e dizendo: você dá conta, você dá conta, só permaneça, só faça, João. O diabo aparece para Jesus 40 dias depois de Deus Pai ter dito diante de todos, com os céus abertos, envolvido pelo Espírito Santo: este aqui é meu filho amado, e eu tenho prazer nele. Deus estava dizendo: eu vou continuar amando acima de qualquer coisa, porque Deus já sabia que o nosso pecado ia apagar o brilho dele na cruz. O nosso pecado ia pesar tanto que as pernas dele, os ossos não precisariam ser quebrados, para que o peso do próprio corpo fizesse com que ele descesse na cruz. O nosso pecado pesou tanto sobre ele, que quando os soldados passaram, quebrando as pernas dos que estavam ali, Jesus já estava totalmente quebrado, e o peso já tinha feito ele descer sobre a cruz. Deus já sabia de tudo isso. Deus já sabia que o nosso pecado ia estar diante de Jesus, tampando a beleza do príncipe do reino dos céus. Mas então ele confirma em um momento de obediência, dizendo: vai acontecer muita coisa ainda, mas nada vai me fazer deixar de te amar. E Jesus entendeu isso. Jesus entendeu essa palavra de Deus. E quando ele está no deserto, o diabo aparece. E quando ele diz: se tu és o Filho de Deus, ele não só quer colocar em xeque toda a palavra de Deus, tudo que Jesus é, tudo que Jesus conhece, tudo que Jesus sabe, como ele quer que Jesus comece a pensar: se ele me ama e se eu sou filho, por que ele me entregou a tudo isso? Ele está tentando confundir o próprio Filho de Deus. Como somos inocentes de achar que ele não vai tentar tudo contra nós. Ele vai jogar tudo que ele puder contra você. Eu costumo dizer, até a pia da cozinha, se você ficar na frente, ele vai jogar na sua cabeça. Porque tudo que ele puder jogar contra você,
para te destruir como pessoa, para te destruir como filho de Deus, como crente, como servo, como pai, como marido, como esposa, como filha. Tudo que ele puder jogar contra você, para que você se perca no meio disso tudo, ele vai fazer. Não se engane, não fique enganado. Não ache que você tem tão pouca valia dentro do reino e faz tão pouca coisa dentro da igreja, que ele não vai tentar tudo contra você. Não há um trabalho no reino que seja insignificante. O simples fato de você respirar e ser chamado de filho de Deus o incomoda. Porque tem um céu esperando por mim, tem um céu esperando por você, e ele não tem mais essa oportunidade. Não importa o quanto cometemos erros aqui embaixo, quanto quebremos a cara, enquanto houver arrependimento, enquanto houver o Espírito Santo, enquanto houver Deus, vai haver uma chance de resgate, vai haver uma chance de salvação, vai haver uma chance de comunhão. Basta se arrepender e voltar para Ele, e Ele restaura. Vamos ficar com prejuízo da perda do tempo, mas ainda assim, vamos conseguir ser salvos. Ele olha para Jesus e fala: já que você é filho de Deus, está vendo essas pedras? Diz para elas se transformarem em pão. Jesus está com fome. Jesus sabe que ele é filho de Deus. O orgulho espiritual pode invadir o coração de Jesus agora e dizer: tá, vamos fazer um milagre aqui. Eu já transformei água em vinho, o que é transformar pedra em pão? Mas o orgulho espiritual tem sido a queda e a ruína de muitas mulheres e muitos homens poderosos em Deus. Pessoas que já estiveram no Santo dos Santos e começaram a achar que era alguma coisa sem a presença do Espírito Santo. Ele está provocando o orgulho de Jesus, porque foi o que causou a ruína dele no céu. Satanás só foi lançado de céu abaixo porque foi orgulhoso e quis estar acima de Deus. Não nos enganemos, queridos. Se o Senhor se retirar de nós, não passamos de um pedaço de carne ambulante sobre a face da terra. Que a qualquer momento, a qualquer coisa invisível, qualquer veículo desgovernado, uma bala perdida, qualquer coisa faz com que a sua existência seja apagada da face da terra. Tudo que você é e que você pode é por causa dele e está nele. Então anima-te, porque não depende só de você. Se você crer, ele te ajuda a chegar. Só que ele não tem êxito aqui. Quando ele tenta provocar Jesus, provocando a identidade de Jesus, provocando a paternidade de Jesus, provocando o sentimento, a humildade de Jesus, porque ele quer que Jesus se orgulhe. Porque se Jesus não cair na dúvida, Jesus pode cair no orgulho. Porque todo extremo é perigoso. É por isso que o Senhor quer que você ande em equilíbrio. É por isso que Ele quer equilibrar a sua vida. É por isso que Ele quer que você ande equilibrado nele. Se Jesus não duvidar que Ele é filho de Deus, então Ele pode ficar orgulhoso por ser filho de Deus. E as duas coisas podem levar Jesus à ruína. Acontece que Ele está mexendo com alguém aqui que se humilhou primeiro, e a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e no tempo certo Ele te exaltará. A humildade antecede a honra. Então existem processos que é só para nos ensinar a lidar com situações perigosas e tensas como essa que Jesus está aqui. E Jesus olha bem para o diabo e diz assim: quer saber de uma coisa? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E sabe qual foi a palavra que saiu há 40 dias atrás da boca de Deus? Sim, esse é meu filho amado, e eu tenho prazer nele. E tem mais uma coisa: Jesus sabe muito bem quem é Deus. Porque teve um episódio onde Jesus disse assim: olha, vocês pensam que vocês são bons, mas vocês são maus. Mas mesmo assim, se o filho te pedir um peixe, você não vai dar uma serpente. Se o teu filho te pedir um pão, você não vai dar uma pedra. Se vocês, sendo maus, conseguem fazer boas coisas e dar boas coisas aos seus filhos, imagine Deus, que sendo bom, tudo que você pedir, Ele te entregará.
Oh, aleluia! Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não preciso ficar desgastando-me, nem perdendo o meu tempo, transformando coisas que parecem, mas não é. Porque ele usou a pedra, porque a pedra parecia com o pão da época. Então tem uma aparência de pão, mas não é pão. É duro, é áspero, é pesado, não tem sabor, é sujo. Mas o diabo está dizendo, você pode transformar isso em pão. E Jesus está dizendo para ele, quer saber? Eu não preciso mais perder meu tempo, nem me desgastar. Porque eu sei aonde é a minha fonte. Se eu for até Deus, Ele simplesmente vai me dar pão fresco do céu. Eu não preciso ficar perdendo meu tempo com coisas que têm aparência de piedade e não há piedade nelas. Eu não preciso misturar o santo com o profano. Porque o meu Pai não precisa disso. Apesar de Deus ser poderoso para transformar qualquer coisa, existem situações que Deus não quer que você se envolva. Existem coisas que o Senhor quer que você olhe e diga, Senhor, faça com isso aqui conforme a sua vontade, porque eu quero algo novo. Eu não preciso transformar algo que não tem essência, que parece, mas não é. Porque o meu Pai pode trazer um pão fresco do céu para mim a qualquer momento. Que Deus te dê respostas para todas as perguntas da vida. Que Deus te dê graça diante de situações que forem colocadas diante de você, para que você saiba como agir com segurança no momento certo. Que Deus te dê sabedoria e conhecimento diante de todos os desafios que forem colocados diante de você no decorrer deste ano. Satanás não fica satisfeito. Ele vê que Jesus não foi vencido pela fome e que Jesus tem uma resposta. E o papel dele é tentar, porque ele é um tentador. Ele acusou Deus diante disso, lembra? Ele chega no céu e Deus está dizendo, estava olhando para Jó. É sim, eu vi. Viu como ele é fiel? Ele é fiel sim, mas também com a cerca que você colocou ao redor dele. E tem mais. Você me impede de ser quem eu sou contra ele, com a proteção que você faz a ele. O diabo acusa o próprio Deus de proteger Jó e impedir ele de cumprir a função dele como rei da terra naquele momento, como destruidor. Ele não conseguia destruir Jó. Ele está acusando Deus de ser bom demais e proteger Jó e não deixar ele cumprir a função dele de diabo na terra. Ele fez isso diante de Deus, ele fez isso com Jesus e ele vai tentar isso contra mim e contra você. E de repente, ele olha para Jesus e leva Jesus até o templo, até a cidade santa. E ele faz Jesus observar, e de cima do templo Jesus está vendo as pessoas entrando e saindo, e se movendo e buscando a presença de Deus. E ele olha para Jesus e diz, está vendo? Você está num lugar santo. Você pode fazer qualquer coisa em nome de Deus aqui. Em nome de Deus, você pode roubar pessoas. Em nome de Deus, você pode ferir pessoas. Em nome de Deus, você pode ter uma autoridade acima das outras. Em nome de Deus, você pode pular daqui. E sabe o que a Bíblia diz? Sabe o que a palavra de Deus diz? Que Ele dará ordem aos teus anjos e nas suas mãos Ele vai te segurar. Não faça loucuras pela vida, imaginando que Deus vai aprovar todas as loucuras que você fizer. Deus é livramento, Deus é proteção. Mas o Senhor quer que você tenha uma mente lúcida e sábia diante dEle e não ande agindo loucamente pela vida. O Senhor está aí para cuidar de você dos perigos da vida, mas Ele não quer que você haja loucamente no nome dEle. Ele quer que você o conheça. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. E Ele sempre será como uma chuva seródia ou temporã sobre nós, nunca uma tempestade de saraivas. Agora, de repente, Ele está olhando para Jesus e falando, pula daqui, você está no templo, está num lugar santo, tudo aqui é santo. Você acabou de confirmar que você é filho de Deus. Então, se você é mesmo filho de Deus e Deus está com você, pula daqui. Porque a intenção dele não é só matar Jesus. Não é só fazer Jesus desobedecer à vontade de Deus ou ir contra a própria palavra. Ele se esquece que ele está falando com o verbo vivo de Deus. Ou se faz de desentendido aqui. Mas se Jesus pula dali, é o templo que está lá embaixo. As pessoas sabem quem é Jesus, porque aqui Jesus já é uma figura pública. Ele não quer só que você caia. Ele quer que você caia publicamente para que a humilhação passe e pisoteie você.
É por isso que na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu quero liberar uma palavra aqui. Que a graça e as mãos poderosas do Senhor te segure na presença dEle. Para que seja no deserto ou seja no lugar santo, seja no templo ou na sua casa, a graça te envolva de tal forma que você consiga medir as suas palavras, medir o seu comportamento, que você consiga se controlar no que diz, no que faz, em nome de Jesus, que a graça te envolva, para que nenhuma humilhação pública ou desonra chegue na sua vida, para humilhar você como pessoa, como profissional, como servo de Deus e acima de tudo, não te humilhar como filho do Deus Todo-Poderoso e não desonrar esse nome que está acima de todos os nomes. Receba graça da parte de Deus essa manhã. Receba graça para andar em graça, para andar em andamento da vontade do Pai. Receba graça para andar de cabeça erguida. Receba graça para se mover em comunhão. Receba graça para se mover em amor, para se mover no profético. Receba graça essa manhã da parte do Deus Todo-Poderoso na sua vida. Se mova em amor, e o amor vai conduzir você até a presença de Deus. É tão incrível que Jesus olha para ele e diz assim: não, está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. Ei, que você tenha respostas. Não importa qual elaborada seja as perguntas do adversário, não importa qual cenário ele abra diante de você, que você tenha a resposta certa. Então ele tira Jesus dali, e ele leva Jesus até um alto monte. E o texto vai nos explicar dizendo que desse monte, Jesus podia ver todos os reinos da terra. A esse lugar aonde ele conduziu Jesus, ele sabia que tinha uma visibilidade de toda a grandeza, de tudo que já aconteceu, de tudo que o homem já fez e de tudo que o homem ainda ia fazer. As tecnologias que nós temos hoje, essa visão aqui, que Satanás está dando a Jesus desse monte, não é só da cidade santa, não é só de Israel, não é só daquele povo daquele tempo. Satanás está dando a visão a Jesus e mostrando o tempo presente, o passado e o futuro, e dizendo a ele: tudo isso eu posso te dar, você vai reinar pela eternidade, se você se prostrar e me adorar. Ele está colocando tudo diante de Jesus. Acontece que cada resposta, que cada não que Jesus dá para Satanás, ele abre para nós e para toda a humanidade caminhos na eternidade. Jesus, quando dizia não, estava abrindo o culto de hoje para nós. Quando Jesus respondia ao diabo negativamente, dizendo: não vou cair na sua cilada, ele estava abrindo caminho para a minha vida e para a sua vida. Porque se Satanás está mostrando tudo o que ia acontecer no mundo para Jesus e dizendo: você pode reinar agora e continuar reinando para sempre, se você me servir. Jesus estava olhando para a eternidade que Deus já tinha colocado dentro dele. E estava entendendo que tudo o que ele estava fazendo estava abrindo caminho para mim e para você. E Jesus olha para ele e diz: quer saber de uma coisa? Eu não quero nada disso. Eu não preciso dos reinos da terra. Eu não preciso te adorar. Eu não preciso de você. E Jesus diz não para ele mais uma vez. E quando Jesus diz não mais uma vez, ele desaparece da presença de Jesus. E sabe o incrível que acontece aqui? O texto continua dizendo que então, assim que Satanás se retirou da presença dele, ele foi obrigado a sair. Porque a Bíblia diz que se eu me sujeitar a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de mim. Não sou eu que preciso fugir. Eu só preciso estar embaixo da vontade de Deus. Eu só preciso estar embaixo da santidade do Altíssimo. E todas as vezes que o diabo vier com suas tentações, com a sua aparência do mal, com as suas decisões, com as coisas, com as suas ofertas, eu só preciso olhar e dizer: eu não preciso disso. Eu não quero isso. É quando você olha para uma coisa que faz mal, mas você gosta de comer e você consegue dizer: eu não preciso de você em mim. Eu não preciso das suas calorias, eu não preciso da sua gordura, eu não preciso de você. Só que aqui de uma forma um pouco mais séria. É só você dizer: eu sei que Deus tem coisas maiores para mim.
E se ele fizer, como disse os 3 jovens na fornalha, se ele fizer, ele vai ser Deus. E nós vamos adorá-lo. Se ele não fizer, ele vai continuar sendo Deus. E nós vamos morrer adorando. Ele nunca vai deixar de ser Deus. Enquanto ele se retira da presença de Jesus, vêm os anjos do Senhor e o servem. São os benefícios da obediência. São os benefícios de terminar aquilo que se começa. São os benefícios de fazer a coisa certa, mesmo que te custe algo. Jesus estava preparado para essa batalha? Ele se preparou para isso. Ele jejuou, ele esteve na presença de Deus, ele se preparou para isso, mas isso não quer dizer que não foi algo difícil. Porque afinal de contas, todo o reino espiritual está em batalha aqui. E os anjos se aproximaram e o serviram. Eu quero te encorajar nessa manhã, embaixo da luz do Senhor, a resistir contra todo que o inimigo trouxer contra você. Deus vai te dar graça e vai fazer de bronze a sua frente. Há um escudo chamado fé, que nos protege das espadas, dos dardos inflamados do maligno, de coisas que vêm contra você. Só que esse escudo precisa estar ungido. Passa azeite nesse escudo. Faça isso através da oração, através da busca, através de vir cultuar com o coração voltado para o Senhor. Não faça nada sem que seja para o Senhor. Dê uma oferta, ungindo sua oferta, declarando que ela é para o Senhor. Faça algo bom para alguém, declarando que você está fazendo para o Senhor. Sente a sua mesa grato pelo pão que você tem, sabendo que essa abundância, que essa prosperidade veio do Senhor. A Bíblia nos diz que ao farto, o mel é desprezado. O farto pisa favos de mel, mas o faminto, o amargo parece doce. Você pode sair daqui da igreja e entrar em qualquer supermercado aqui, eles estão abastecidos de alimento. Há uma prosperidade, você pode não encontrar talvez algo que você procure e talvez até reclame, nossa, não tem nada aqui, como a gente ouve as pessoas dizerem, e o mercado está repleto de comida. Mas nós estamos tão fartos de coisas que nós pisamos os favos de mel, esquecemos de olhar e dizer que são promessas do Senhor para a nossa vida. Ele disse para a tribo de Azer: você vai ter uma mesa farta de pão, você vai banhar os seus pés em azeite como descanso, prosperidade estará no seu caminho, ferro, bronze não faltará para fazer a defesa das suas cidades. O Senhor fez promessas que nos alcançam até hoje. Ele disse a Abraão, em um momento que Abraão fez a coisa certa, em cima do Monte Moriá, com Isaac deitado sobre um altar, aonde o fogo ia consumi-lo. Deus tem que chamá-lo por 2 vezes e dizer: ei, Abraão, não precisa fazer isso. Eu fico pensando, eu li em um livro algum tempo desse, eu não vou me lembrar qual foi, e o escritor dizia, eu fico imaginando o alívio de Isaac, por saber que o pai dele era capaz de ouvir a voz de Deus. Porque o pai ouviu a primeira voz dizendo: oferece Isaac, e ele teria que ouvir de novo no meio de toda aquela tensão: não sacrifique mais Isaac. Isaac pôde respirar aliviado, porque Abraão conseguia ouvir a voz de Deus. Que a sua casa possa respirar, por ter uma pessoa que consegue ouvir a voz de Deus, que consegue não só ouvir, mas entender e ser guiado por ela. Deus olha para Abraão logo após isso e diz assim: ei, Abraão, por sua causa eu vou abençoar todas as famílias da terra. Benditas serão todas as famílias da terra. Vai haver prosperidade à sua mesa, e eu vou dar condições aos pais de família de fazerem prósperas as suas mesas. Ande no Senhor e as promessas te alcançarão. Sabe o que eu pensava esses dias? A Bíblia diz que as bênçãos correm atrás de nós.
Então vai haver um momento que você vai estar cuidando da vida, andando por aí, fazendo suas coisas, o seu trabalho, cuidando da sua casa, de coisas pessoais. E de repente você vai sentir algo te abraçando, algo te pesando. E vai ser a bênção que te pegou. A bênção te encontrou. E ela conseguiu te alcançar. E eu vou te dizer uma coisa. Ela vai chegar no exato momento. No momento certo. No momento que você realmente vai estar precisando muito dela. Os anjos do Senhor se aproximaram e o serviram. Se coloque de pé, por favor. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Você pode estar num processo de deserto, no início de alguma batalha. Você pode estar no meio dela. Você pode estar diante de muitas decisões na sua vida. Mas você não está sozinho. O Senhor não te abandona. Deus sempre teve planos acerca da minha vida. Deus sempre teve planos acerca da sua vida. E nesses planos não estão incluídos deixar você no meio do caminho. Deixar você no meio do deserto. Ou te deixar sozinho. Seja na área profissional, espiritual, familiar, na sua saúde. Seja qual for o tempo que você está vivendo, onde você precisa de muitas decisões e de muita graça. O Espírito Santo vai conduzir você. Talvez você vai dormir sem expectativa do que como vai agir ou fazer no outro dia. E quando você acordar pela manhã, um anjo do Senhor vai estar sentado à beirada da sua cama com a resposta, ou o próprio Espírito Santo vai vir até você através de um sonho. Eu tenho um amigo que costuma dizer, Deus fala muito com ele através de sonhos, e são coisas muito específicas. Deus dá datas, lugares, o que fazer, eu acho incrível, eu fico assim, olhando e falando, como isso é possível? Um dia eu disse, eu queria que Deus falasse comigo assim, ele falou, ai Pati, é que ele não consegue me pegar acordado, então ele tem que me pegar dormindo. E você, ele consegue pegar acordada. Eu acho lindo essa forma de Deus falar com ele. Então tem dias que ele vai dormir sem resposta, ele ora, e ele acorda com uma resposta que Deus trouxe. Deus tem os meios de falar com você. Deus tem os meios de te conduzir, de te direcionar. Não se sinta sozinha, minha querida irmã. Meu irmão amado, você não está sozinho. Porque tem pessoas que mesmo em meio à família se sentem tão sozinhos porque as decisões dependem de você. A sua família depende de você. Tem tanta coisa na sua vida que depende unicamente de você. E às vezes vem tanto peso por causa das decisões, por causa da responsabilidade. Mas Deus está olhando para você essa manhã e dizendo, você é meu filho amado, você é minha filha amada, por isso você está nessa igreja hoje. Porque eu queria te dizer isso e eu quero que você leve essa palavra. Que o decorrer desse dia seja um dia de clareza, de esclarecimento, de vitória, de conquista para você. É o primeiro dia da semana, nós ainda temos um culto à noite. E há mais respostas, tem mais palavra de Deus no culto das 19. Por quê? Porque nós temos um Deus que não cessa de abrir o céu sobre nós e dizer, eu sei quem você é, sei aonde você está, sei em qual parte da vida você está, em que lugar você se encontra, e eu continuo te conduzindo. O diabo vai tentar te tentar de todas as formas, mas eu estou aqui para te direcionar e te dar respostas.